Terra hoje tem aproximadamente 8 bilhões de seres humanos. É muita gente. Um estudo que fizeram em 2011, os estudiosos, eles acreditam que já passaram pela Terra 108 bilhões de seres humanos, que já passaram pela Terra. E nós sabemos, igreja, que o propósito de Deus para conosco, a nossa mente é muito limitada. E dentre esses 8 bilhões de seres humanos, não tem sequer um igual a nós. Nós somos únicos. Não há ninguém igual a você. O Senhor te fez único. Não existe ninguém com seu CPF. Não existe ninguém que carrega todos os seus DNAs. Nós somos únicos. E nós precisamos entender e compreender a nossa origem. De onde nós viemos? Você sabia? Entre a criação dos céus e a criação da terra, nesse intermediário, nós já existíamos. Veja Efésios capítulo 4, se é isso mesmo. 1,14. Isso quer dizer, eu e vocês, nós já existíamos antes da criação da terra. Pastor, e onde nós estávamos? A palavra diz que nós já existíamos. Nós não somos qualquer pessoa, igreja. Nós somos escolhidos do Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 1,14. Olha o que diz a palavra. Lena, abra aí a tua Bíblia. Você que, quem não tem Bíblia aqui? Tem alguém que não tem Bíblia? Tem mais? Tem. Ok. Entrega essas 3 Bíblias, uma para cada um ali. Levante a mão. Ok. Vocês estão ganhando o melhor presente do mundo, a Bíblia. Faz dela o seu manual, igreja. Leia ela. Come Bíblia. Se alimenta da palavra. Tem mais alguém que está faltando aí? É? Tem. Deixa eu pegar mais uma aqui. Vem pegar. Dá lá. Isso. Que presente maravilhoso você receber hoje, uma Bíblia. E ela é personalizada, com a nossa sede, a foto. Efésios 1,14 e 1,4, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Um 4. A Bíblia, há registros que eu e vocês, nós já existíamos antes da formação da terra. Como também nos elegeu, observe, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Até aí, igreja, nós éramos 100% espiritual. Porque antes de formar a terra, nós já existíamos.
E nós já éramos um ser espiritual. E quando Deus ele cria a terra, quem Deus colocou para habitar nessa terra? Nós. Porque Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Então Deus não criou o céu para nós, e Deus não criou nós para os céus. Deus criou o céu para Ele, para nós Ele criou a segunda opção, a terra. E a terra é física. E até aí nós éramos espirituais. Nós não éramos físicos ainda. E o propósito de Deus criar a terra foi nos colocar nesta terra, amada igreja, para vivermos eternamente com Ele. Em Gênesis capítulo 2, 1, 17, a palavra diz que Deus, Ele cria o homem do pó da terra, e quando Ele cria, Ele sopra quem dentro do homem? O fôlego de vida. Aí Deus, Ele materializa o homem. Ele pega uma fórmula chamada tricotomia: corpo, alma e espírito. Agora nós somos 3 em 1. Agora nós temos um corpo. E antes nós não tínhamos um corpo. Nós era 100% um ser espiritual. E agora Deus nos dá a forma. Deus agora nos materializa. Observe, amada igreja, que tudo foi criado a partir do espiritual. As coisas para acontecer no mundo físico já aconteceu no espiritual. E Deus, com uma fórmula chamada tricotomia, Ele nos dá uma forma. Ele pega o barro, Ele faz o homem, e Ele sopra dentro do homem alma e espírito. Agora nós somos alma vivente. E quando o Senhor nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Que bom, amada igreja. Até aí não existia morte. Até aí não existia enfermidade. Até aí não precisaria de polícia, de hospitais, de médicos. Não haveria na face da terra terremoto, desastre, porque não havia morte. Esse foi o plano original de Deus para conosco. Que maravilha, igreja. O homem foi criado nesse propósito, para viver eternamente com Deus. Só que o nosso Deus Criador, Ele estabelece para a humanidade, para o homem, através de Adão, Ele coloca um livre-arbítrio dentro do homem, e através desse livre-arbítrio, direito de escolha, Ele estabelece um padrão de obediência. Enquanto o homem, ele permanecesse em obediência com o Pai, ele estaria andando livremente com o homem no jardim do Éden. Porque até aí o homem é um ser espiritual dentro de um corpo físico, e um corpo físico que não iria conhecer a morte. O homem não foi feito para morrer. Há estudos que comprovam, amada igreja, que Adão, antes do pecado, ele não dormia. O homem não foi feito para dormir, porque o homem ele vivia ali em uma eternidade de glória com Deus. O homem foi feito para adorar a Deus. O homem foi feito para glorificar a santidade de Deus. O homem não precisaria dormir, porque ele foi projetado 24 horas para adorar ao Senhor. É como hoje os anjos. É como aqueles, amada igreja, que partiram para a glória com o Senhor. Eles não dormem. Eles estão sendo consolados 24 horas, aguardando a volta de Jesus. Os anjos não dormem.
O mundo espiritual é totalmente diferente do mundo físico. O propósito de Deus foi criar o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem eternamente andasse lado a lado com ele. Mas infelizmente, igreja, o homem, pela vontade própria, pela decisão própria, ele resolve dar as costas para Deus. Eu até já falei, igreja, em algumas pregações aqui, para que possamos recapitular a nossa história, a nossa origem, e por que nós estamos aqui, e qual o propósito de Deus em você estar aqui ouvindo a palavra dele nesta noite. E quando Deus cria o homem, Deus dá a autoridade ao homem de pôr nome em todos os animais. A palavra dá uma ordem para Adão, para que ele lavrasse a terra, cuidasse da terra e ao mesmo tempo guardasse a terra. Guardar de quê, pastor? Que só ali havia Adão, nem Eva ainda tinha sido formada. E Deus fala para Adão, para que ele lavasse a terra e guardasse a terra. Guardar de quê? Só havia Adão. Porque Deus sabia, igreja, que aqueles anjos que foram expulsos dos céus, a terça parte desses anjos que foram expulsos dos céus, que queria ser igual a Deus ou semelhante a Deus, que ele queria subir às mais altas nuvens, estrelas, ele queria sentar no trono de Deus, ele queria o domínio nos céus, e eles foram expulsos. É assim que diz a Bíblia. E quando eles foram expulsos, a palavra diz em Gênesis capítulo 2, que a terra estava sem forma e vazia, mas o que Deus criou é tudo perfeito, e Deus não criou uma terra imperfeita. Estão prestando atenção, igreja? Por isso que a ordem que Deus deu a Adão era para guardar a terra. Cuidado, vigia, porque vai ter invasores, virá invasores querendo penetrar no globo terrestre, querer habitar nesta terra, e esses invasores são espirituais. Deus, ele é tão perfeito, amada igreja, que quando Deus fez o homem, o que Deus faz? Ele pega uma extensão do seu reino e estende para a terra dentro do homem. O homem está ligado com o reino dos céus, o homem está conectado com o reino dos céus. Deus agora pode interagir no mundo físico. Deus, através das pessoas, pode andar no mundo físico. Esse foi o propósito de Deus. Mas de um outro lado, esses anjos que foram expulsos, eles queriam estabelecer o reino dele aqui na terra. Como ele não conseguiu estabelecer o reino dele lá nos céus, e eles foram expulsos, e eles trabalharam, planejaram como estabelecer o reino dele aqui na terra. Mas como ele ia estabelecer o reino dele aqui na terra, se dentro do homem havia o reino de Deus? Vocês estão entendendo, igreja? E aí Satanás, ele não poderia estabelecer o reino dele dentro do homem, porque havia dentro do homem o reino de Deus. E a conversa que Deus teve com o homem, Satanás estava atento na conversa, estava ouvindo a conversa, e ele sabia que o único ponto para que ele estabelecesse o reino dele aqui na terra era tentar arrancar o reino de Deus que estava dentro do homem. E o que ele fez? Levou o homem a desobedecer a Deus. Ele levou o homem a desobedecer a Deus,
E Satanás sabia que se Adão desobedecesse a Deus, a Eva desobedecesse a Deus, Deus não poderia estar mais com o homem. Por quê? Porque Deus não pode contemplar o pecado. Deus não pode habitar onde tem sujeira. E muitas das vezes o coração humano está cheio de impureza, está cheio de sujeira, está cheio de pecado, está cheio de prática de pecado. E muitos batem no peito: não, Deus está aqui, Deus mora aqui dentro de mim. Convidar a Deus para morar dentro de um chiqueiro, porque o pecado é imundícia, Ele não vai habitar, porque Deus é santo, e a santidade de Deus jamais pode penetrar qualquer tipo de impureza. Por isso que a palavra diz: sede santo como eu sou santo. A palavra santo significa separado. E se nós não procurarmos separar a nossa vida para Cristo, a nossa vida continua suja, imunda, impura, e a presença de Deus não pode habitar. E tudo que o diabo queria era levar o coração do homem um tipo de sujeira, para que a presença de Deus não permanecesse mais ali. E foi isso, igreja. O homem pecou, Deus não pôde mais estabelecer dentro do homem, o reino de Deus não estava mais dentro do homem. E por essa atitude sobreveio uma punição para o homem: o pecado, a morte, o sofrimento, a dor. Porque o homem permite que Satanás estabeleça o seu reino de destruição na terra, e ele começa a dominar toda a humanidade. Mas o plano original de Deus era que nós vivêssemos eternamente com Ele. Mas os planos de Deus não podem ser o quê? Frustrado. A nossa existência, a razão de nós estarmos aqui, nós somos fruto de um milagre. Para que você possa ter noção, precisamos saber a nossa origem espiritual e a nossa origem física. Como que nós fomos gerados? Um dia o nosso pai coabitou com a nossa mãe, e naquele ato a ciência estima que 1,5 bilhão de espermatozoides foram lançados. E nesta corrida, só um sobrevivia. Só um chegava à parede do útero e penetrava e entrava. E este um fomos nós. A nossa existência é o milagre de Deus, porque competíamos conosco 1,5 bilhão de concorrentes, e só nós chegamos. Você é vitorioso, você é fruto de um milagre de Deus. Para que nós fôssemos gerados dentro do ventre da nossa mãe, nós competíamos, amada igreja, com mais de 1 bilhão de concorrentes, e só nós chegamos. A nossa vida é um milagre, a tua vida é um milagre, e o propósito de Deus na tua vida. Por que nós estamos vivos hoje? Porque Deus tem um propósito. Se você está aqui agora, é porque Deus tem um propósito. Permita que o propósito de Deus se encaixe na tua vida. A palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu.
no meio de uma multidão, no meio de uma geração perversa, o Senhor nos chamou. Quando nós fomos gerados, foi gerada uma forma também chamada tricotomia humana. Quando nós fomos gerados de um corpo, passamos a ser uma vida dentro do útero da nossa mãe. E ali já foi injetado dentro de nós alma e espírito. É um ser vivente. Agora somos corpo, alma e espírito. Agora podemos interagir. Estamos se preparando durante 9 meses para vir a esse mundo físico. E na nossa formação, o Senhor nos deu um espírito. O espírito do homem é de Deus. Ele nos deu um espírito e Ele quer de volta esse espírito. Simplesmente deu um corpo físico. Deus nos deu um corpo físico para passar um tempo aqui nesse mundo físico. E o que fizemos da nossa vida aqui na terra? O homem cheio de egoísmo, ele bate no peito e diz: não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida não é tua, a vida é de Deus. E Ele quer de volta esta vida. Por isso, igreja, que a palavra diz que não foi nós que nos escolheu, foi Ele que nos escolheu. Amém, igreja? No momento mais difícil da tua vida, aquele momento que você olhava para um lado, para o outro, você não tinha mais saída, Deus estava com as suas mãos fortes e poderosas, te sustentando em todas as suas lutas. Quantas das vezes Satanás veio para fulminar a nossa vida, para destruir a nossa vida, e ali estava anjos do Senhor nos protegendo, porque Deus até aí não permitiu a nossa partida desse corpo físico. Tudo por conta, amada igreja, de um propósito que Deus tem na tua vida. Nós não fomos gerados para ser derrotados. Nós não fomos gerados para ser miseráveis. Não é esse o propósito. A palavra diz que o propósito do Senhor é que todos se voltem para Ele. E todos conhecem a história. O homem deu as costas para Deus, se afastou de Deus completamente. O homem agora está sendo teleguiado por Satanás, condenado à morte eterna. E o mundo a cada dia se multiplicando de pessoas. E chegou uma época, uma geração de Noé, amada igreja, a terra estava infestada de pecado, a terra estava banhada de sangue. O próprio Deus olha dos céus para a terra e diz: eu me arrependo de ter feito o homem, vou destruir toda a nação. E assim Deus fez. Deus enviou um dilúvio. Mas antes Deus enviou um homem chamado Noé. E durante 120 anos este homem pregava, este homem anunciava a destruição. Aquele homem era humilhado. Este homem deve estar bêbado, ele deve estar louco da cabeça. Zombavam dele. E assim Deus fez, igreja. Durante 120 anos Ele prepara a arca, e Deus envia ele e a família para dentro da arca, e 40 dias e 40 noites manda uma água, chuva, e toda a face da terra, tudo que foi ser humano foi destruído. Eu fico imaginando hoje, o Senhor olhando para essa terra hoje, Ele está indignado. A terra está gemendo, a terra clama por vingança. A palavra diz que essa terra ainda não foi destruída por causa dos escolhidos, igreja. Há muita gente para se converter ainda. A humanidade estava perdida, condenado à morte eterna.
Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho, porque o homem não conseguiu trazer a humanidade de volta para os pés do Senhor. Nenhum profeta, nenhum rei, nenhum juiz, nem Moisés, nem a lei foi o suficiente para trazer a humanidade de volta para o plano original do nosso Pai. Por isso que Deus enviou seu único filho, amada igreja, para resgatar o homem para o seu plano original de Deus, para que vivesse eternamente com Deus. E só havia uma condição: do seu filho morrer na cruz por nós. O pecado entra no mundo através de um homem chamado Noé. O pecado agora sai através do homem chamado Jesus. Lembre que a chave da nossa vida eterna estava com Satanás, porque Adão entregou essa chave ao diabo no jardim do Éden. Esta chave, chamada uma chave eterna, uma chave espiritual, nenhum ser humano, nenhum homem poderia ir lá onde estava Satanás com a nossa chave, porque a chave era espiritual. Foi por isso que o Senhor envia o seu filho na forma humana, e foi levado a uma cruz, e naquela cruz ele derramou todo o sangue por nós. Ele não desistiu da cruz. Deus não desistiu de nós. Ele não desiste de você. Muitas das vezes nós, com o coração endurecido, fazemos biquinho para Deus, empinamos o queixo, se afastamos. Mas Deus não se afasta de nós. Ele, com seu amor infinito, está nos dando chance. Amada igreja, Jesus morre na cruz. E o que acontece após a morte do Senhor na cruz? Ele ressuscita ao terceiro dia. E a palavra de Deus não diz, e fala muito pouco, o que aconteceu nesses 3 dias. E esses 3 dias que a Bíblia oculta, que não fala, a palavra só diz que o Senhor, quando ele morre, ele desce à parte mais baixa da terra. E o nosso Jesus, ele foi lá onde estava Satanás fazendo festa. Matamos o Filho de Deus. Matamos o Filho de Deus. Vencemos. Imagina que até essa parte dos anjos estava em festa nas trevas. E no meio daquela festa houve uma interrupção, houve um silêncio. Alguém chega naquela festa. Imagino eu que alguém avisa Lúcifer: ei, Lúcifer, está chegando alguém. Uma luz está vindo lá para cá. Quem é? É Jesus. Não, não é Jesus. Matamos ele. O diabo esquece que o que morreu de Jesus foi a parte física, não a parte espiritual. A palavra diz que o Senhor tomou a chave. Imagina que foi 3 dias de batalha. Os anjos do Senhor com os anjos das trevas, malditos. E Jesus pisa na cabeça de Satanás e toma a chave da vitória. E ele nos deu a vitória. Ele nos deu a vitória. Eu tenho essa vitória.
E esta vitória chegou até nós através de uma decisão, através de um processo. Primeiro processo, fomos materializados, ganhamos um corpo, viemos do nosso pai, da nossa mãe, e agora a nossa mãe nos colocou para este mundo. Agora nós somos um ser físico, interagindo o mundo físico, e nunca deixamos de ser espiritual. E nós crescemos, chegamos à fase de entendimento, de discernimento, o que é certo, o que é errado, o que é pecado e não é pecado. E agora, por meio de um novo nascimento, é que retornamos ao plano original do Pai. Porque a palavra diz: se o homem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Pastor, para eu entrar no reino dos céus, eu preciso ser religioso, preciso estar numa igreja, fazer parte de uma denominação? Não. Para entrarmos no plano espiritual de Deus, precisamos passar pelo processo de um novo nascimento. Porque passamos pelo processo de um nascimento biológico. E o processo biológico não conduz aos céus. O que nos conduz aos céus é um novo nascimento. Como isso, pastor? Lembra lá em João capítulo 3, Nicodemos, o homem, para nascer de novo, para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Ele diz: como, Senhor? Por acaso o homem tem que voltar a ser adolescente, criança, bebezinho, e voltar ao ventre da mãe? Jesus fala com ele em uma dimensão espiritual, e ele não entende, amada igreja. Havia uma incredulidade no coração de Nicodemos. Ele achava que o homem tinha que voltar para o ventre da mãe para nascer a segunda vez. E Jesus estava falando de um novo nascimento. Como é que dá isso, pastor? O dia o ser humano já não aguenta mais de sofrimento, já não aguenta mais, a alma está sofrendo, não tem mais saída. E no momento mais difícil o homem grita: Deus, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E esta confissão aciona o Espírito Santo para descer velozmente no espírito do homem, e aquele espírito caído pelo pecado, o Espírito Santo recria a igreja, não de decadência, mas em uma posição, amada igreja, conectada com os céus. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele injeta dentro do homem, dentro de um ser humano, a presença de Cristo. O ser humano recebe agora a natureza de Cristo. Agora o ser humano parece com Cristo. Agora ele é a semelhança de Cristo, porque dentro dele foi implantada o reino dos céus. Agora ele tem vontade de buscar a Deus, ele tem vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade a cada dia de um conserto, de procurar viver uma vida de santificação. A vida espiritual foi reerguida, renasce dentro do homem uma vida espiritual. Ele começa a enxergar o mundo espiritual. Ele agora tem a semelhança de Deus no seu espírito. E todos aquele que nasceu de Deus, esses, só esses é que vence o mundo. Não é obra do espírito do homem,
é uma obra do Espírito Santo no espírito do homem. O primeiro impacto do Espírito Santo dentro do espírito do homem é transformar de dentro para fora. Aí o Espírito Santo, ele transporta Jesus sobre a nossa vida. E aonde você vai, é Jesus que está indo com você. Você passa a andar como Jesus andou. Você passa a pensar como Jesus pensa. Você passa a ver como Jesus vê. A cada momento que você se lança, que mergulha, com a mesma intensidade, o Espírito Santo também mergulha dentro de você. E qual a consequência disso, pastor? Uma vida aplenada com Deus, alinhada com Deus. Você representa Jesus aqui nessa terra. Você passa a ter fome de Deus, desejo de Deus. O seu espírito começa a receber um fortalecimento espiritual, amada igreja, que por mais que você esteja passando problemas, você está sempre dizendo: eu vou vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma identidade de Jesus. Eu carrego o DNA de Cristo. Eu não sou qualquer crente. Eu não sou qualquer pessoa. Quem me escolheu é o que cuida de mim. A palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas serão o quê? Às vezes fazemos o contrário. Queremos buscar em primeiro lugar as bênçãos de Deus, e está errado. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque aquilo que estará faltando na tua vida, Deus vai trazer para suprir a sua necessidade. Aquilo que tiver vago dentro da tua vida, o Senhor vai preencher, porque Deus vê o nosso coração. Ele sabe quem está indo em busca dele e quem está indo em busca das bênçãos dele. Dois grupos de pessoas. O primeiro grupo buscam o abençoador. O segundo grupo buscam as bênçãos do abençoador. A bênção até chega pela misericórdia de Deus, mas como aquela pessoa não tem uma estrutura dentro da palavra de Deus, o que acontece? No meio de caminho, larga a bênção. Não vai muito tempo, porque o primeiro rugido que o diabo dá na estrada, no caminho, a pessoa treme na base, sai correndo e deixa a bênção. Amém. Dentro de você tem o Espírito de Deus. É por isso que Ele te convence do erro. É por isso que Ele te convence das suas falhas. Todos que carregam o Espírito Santo, antes de você cair em um tipo de pecado, o Espírito Santo já te avisa: não faz isso, não faz isso, não faz. Mas Jesus está tão bom, está tão gostoso, é tão bonito, Senhor, é tão prazeroso. Não faz, não faz. Mas Senhor, a carne está falando mais alto. Então tá bom, vai lá, faz o que você quer. Aí na hora que você peca,
você fere a santidade de Deus. Aí o Espírito Santo fica irado. Aí ele começa a falar dentro da sua alma: Deus, por que eu pequei? Parece que você levou uma punhalada no coração. Não era por ter feito isso. Eu te falei, filho. Eu não te disse que não era para você fazer isso. Senhor, me perdoa. Amém. Eu vou te perdoar. Agora é o seguinte: para esse tipo de pecado tem uma consequência. Eu não vou liberar. Vocês têm que carregar a consequência do seu pecado. Vocês estão entendendo, igreja? A tua vida hoje é o reflexo de ontem. A nossa vida hoje é o reflexo do que nós plantamos ontem. A nossa vida amanhã será um reflexo do que eu plantar hoje. Arranque toda esta plantação maldita, de imundícia, de pecado. Arranque, prepara a terra e plante uma semente da justiça. Mas pastor, o pecado. Não brinque com o pecado. A consequência é desastrosa. Há muitos que pagam com seu próprio corpo a consequência do pecado. É cruel. Há muitos que pagam com a vida a consequência do pecado. Nenhum de vocês são inocentes. Cada um de nós sabemos o que está sujo aqui dentro, o que está imundo aqui dentro, o que é impuro aqui dentro. Quer prosseguir? O direito é de cada um de vocês, mas as consequências terão que sofrer, porque para cada pecado existe uma consequência. Não para cada pecado existe maior do que outro. Na balança da justiça de Deus, todos os pecados são iguais. Hebreus diz que o salário do pecado é a morte. Quanto maior a profundeza do pecado, maior será as consequências do pecado. Por isso que muitos hoje não entendem, porque a vida é miséria. A vida não consegue sair de onde está. A vida está tudo bloqueado, porque a cada dia estão praticando o mesmo tipo de pecado, e está se multiplicando as consequências a cada dia no corpo da pessoa, na vida da pessoa. E quanto mais tempo passa, menos força você tem para resistir. Nenhum de vocês estão aqui por um acaso. Vocês carregam dentro de vocês a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o nome de Jesus. O que é que está faltando? É que muitas das vezes nós queremos que Deus, como um estalar do dedo, as coisas têm que acontecer. Tudo depende, amada igreja, de uma busca dentro de nós. Você vai receber de Deus aquilo que você dá para Deus. Você não dá nada para Deus, você quer o que de Deus? Recebemos aquilo que damos para Ele. Ele é fiel
e justo. A palavra diz: voltai para mim e eu voltarei para vós. Às vezes nós queremos que Deus se volte para nós e nós não se voltamos para Ele. Qual o risco disso? É de estar dentro de uma igreja, os cabelos branquinhos já tanto na igreja, e a vida até agora não teve experiência com Deus. Amém, igreja? Chega de sofrer. Se você acha que vale a pena e quer prosseguir um atraso de vida, a escolha é de cada um de nós. Lembre-se que você foi chamado por Deus, e é esse Deus que cuida de você. Mas pastor, Deus sabe que nós temos que se consertar todo instante. Não dá mais, igreja, para dar um passo à frente sem depender de Deus. É Ele quem vai cuidar de você. É Ele que vai abrir a porta para te abençoar, te prosperar. É Ele que no momento mais difícil da tua vida, é Ele que vai te sustentar. Porque a promessa do Senhor se cumprirá na vida daqueles que são fiéis a Ele. Ainda que tenha que pagar um preço, esteja disposto a pagar um preço diante da cruz. Porque muitos de vocês estão sofrendo fora da cruz e não dá certo. As forças estão indo embora. A alegria da salvação está indo embora. Morrendo espiritualmente. Não adianta estar murmurando ou estar reclamando. A ordem do Senhor é marchar. A ordem do Senhor é renúncia. Amém, igreja? Nós éramos para estar muito na frente lá, na vida espiritual, mas ainda estamos muito lá embaixo, parados. Nunca esqueça, o Espírito Santo, ele se movimenta no seu espírito quando o seu espírito se movimenta. Você parou, não se preocupe, está tudo parado na sua vida. E por você estar parado, está sendo atropelado pelos problemas. Cuidado, que esse atropelo pode te levar e não terá mais retorno. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Amém, igreja? O diabo, ele tem que olhar para cada um de vocês. Ele tem que ver esse Jesus dentro de vocês. Ele tem que bater continência para esse Jesus que está dentro de vocês. Ele tem que abrir ala para você passar, porque ele não vai te respeitar, mas ele vai se submeter o Deus que está dentro de cada um de vocês. Amém, igreja? Vocês são vitoriosos e não sabem. Vocês são guerreiros, escolhidos de Deus. Vocês são vidas preciosas na mão de Deus. Ele quer fazer de cada um de vocês um instrumento na mão dele. Aonde vocês for, a presença de Deus vai junto com vocês. Amém, igreja? Essa madrugada eu chorei igual criança aqui. Era 1 hora mais ou menos, 1 e pouca.
Essa semana eu fui no UTI do cirurgia para visitar uma mulher que está desenganada dos médicos. E eu aproveitei e também visitei outras pessoas desenganadas dos médicos. E o Senhor envia uma jovem de 22 anos, que já passou por 4 cirurgias na cabeça, para a retirada de tumores. E ela tem um dreno na cabeça. A medicina diz que não tem mais cura. Tumores horríveis. Ela me manda um áudio, eu mandei para o grupo da igreja. Ela chorando: pastor, estou aqui arrepiada, pastor. Eu senti a presença de Deus, eu estou curada, pastor. A mulher não está nem falando, está falando. Hoje já mandou outras mensagens. Pastor, eu vou na tua igreja para glorificar o meu Cristo. A minha vida é para glorificar a Cristo. Não tem dinheiro que pague isso. Sábado, eu, o irmão Manuel, a nossa irmã Juscelina, nós fomos em Pirambu visitar os amigos, parentes. E chegamos em uma casa onde havia uma mulher que tinha um problema muito sério no estômago, que estava acometida de enfermidade, igreja, que ela não podia tomar café. Ela, quando comia, bebia água. E o que aconteceu? Jesus libertou aquela mulher, curou aquela mulher. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está com você. Tudo que nós precisamos é movimentar o nosso espírito, para que os sinais nos acompanhem. Nunca diga, igreja: eu não posso, eu não suporto, eu não aguento, a minha vida. Não. Para de se lamentar. Para de chorar pelos cantos. Quem tem que chorar pelos cantos é Satanás. É você que tem que pisar na cabeça dele. Satanás, em nome de Jesus, não dê a sua autoridade para ele. Ele tem que ver em você essa autoridade, em nome de Jesus Cristo. Porque enquanto você está chorando pelos cantos, ele está rindo da tua cara. Ele está dizendo: você não crê nesse Deus que tu serve. Momento que você chamar para dentro de você essa responsabilidade, o diabo vai pensar 1000 vezes a te encarar, porque ele sabe que você fechou todas as brechas e que agora você se aliou com o Espírito Santo. E agora não é o seu espírito, é o Espírito Santo no seu espírito. Amém, igreja?